Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio de iPod e hoje eu trouxe uma pessoa muito próxima de mim, uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, tem um apreço especial por momentos de vida que nós passamos juntos, estudamos juntos, tivemos muitas alegrias, muitas tristezas também e sinceramente eu tenho esse cara guardado no meu coração. Eu trouxe ele não só pelo fato de ser uma pessoa próxima a mim, mas também pelo fato da admiração que eu tenho por ele como profissional, não só no meio esportivo, que ele era um ótimo profissional esportivo, mas também é um ótimo profissional do meio corporativo. Antes de eu apresentar eles para você, ao contrário, antes de eu apresentar ele para vocês, eu queria falar novamente aqui dos nossos patrocinadores que fazem tudo isso acontecer com muita maestria. Eu gostaria de agradecer a Cruzeiro do Sul Virtual do Polo de Americana Centro, que conta com os melhores cursos aqui da região de Campinas, Americana, Santa Bárbara, e com certeza vai ter algo que vai fazer muito sentido para você. Se você está buscando novas experiências no mercado de trabalho, se você está buscando um curso que seja acessível e ao mesmo tempo traga bagagem para você, entre em contato com o pessoal da Cruzeiro do Sul aqui do Polo do Centro de Americana, que com certeza eles vão ajudar vocês e fazer com que o seu sonho saia do papel. Beleza? Então, sem mais delongas, eu queria apresentar para vocês aqui Breno Queiroz, um grande amigo. Brenão, por favor, seja bem-vindo. Primeiro, agradecer o convite. Acho que o iPod, eu venho acompanhado as discussões e as conversas com profissionais e pessoas sensacionais. É uma honra estar aqui conversando com você, meu amigo. Enfim, compartilhamos diversas histórias aí ao longo desses anos. Acho super bacana bater esse papo com você. Agora, do lado mais profissional, empresarial, né? Passei muito tempo da minha vida sendo um jogador de futebol profissional. Sim. Até pelo histórico que eu tenho familiar, acho super bacana isso. E um prazer para a gente discutir diversos assuntos. É sempre interessante compartilhar com conhecimento e bater esse papo com pessoas sensacionais aí. E dar os parabéns também pro podcast. Acho que a mensagem, as informações que estão sendo trocadas com as pessoas que você convida são super importantes e atinge aí todo mundo de uma maneira muito, muito positiva. Obrigado. Já que a gente falou de parabéns, bom, parabéns para você também, que está fazendo 34 anos, fez ontem, na verdade, né? Mas dentro de 24 horas está válido. Então, parabéns para você. Brenão fez agora 34. Ele é filho do Zé Teodoro. O Zé Teodoro, que foi jogador de futebol também, hoje é técnico, auxiliar, né? Também trabalhou já em muita área no futebol. E obviamente que a gente não vai focar no Zé hoje, nós vamos focar no Brenão, que é um cara excepcional também na área de atuação dele. Mas, Breno, já que você falou, né, que jogou futebol profissional, eu queria saber como foi essa transição. Primeiro, de onde você veio, né? Porque o Brenão chegou da Bahia. Como é que foi isso daí pra você, cara? Bom, vamos lá. Eu cheguei em Americana aqui nos anos 2000 com a família. Meu pai, pelo histórico de técnico de futebol, veio trabalhar no Rio Branco de Americana. A gente teve aí uma transição bem difícil, na verdade, tinha 10 anos naquela época, de sair de uma cidade grande que era Goiânia, a última cidade que nós estávamos residindo, e vim para Americana desconhecendo, enfim, interior de São Paulo, uma realidade muito diferente do que a gente vivenciava em Goiânia, mas foi um passo super importante na minha vida. Acho que tudo que eu alcancei hoje como profissional, em termos de amizade, em termos acadêmicos, em termos empresariais, eu dou por essa transição inicial em 2000, né? Foi uma transição, inicialmente, em cidade complicada. Eu já vim aí pelo histórico do meu pai, com todo, aprofundamento nas questões do futebol. Eu sempre joguei futebol desde criança. E quando eu vim para a Americana, naturalmente, eu acabei entrando nas escolinhas de futebol, acabei entrando no Rio Branco de Americana. E aí, prolonguei um pouco mais esse desenvolvimento no âmbito profissional do futebol, né? Eu tive, basicamente, dos anos 2000 aos anos acho que 2008, 2009, fortemente atuando no futebol, aqui no Rio Branco de Americana. Passei também por Guarani, Ponte Preta e também o Paulínia, que hoje é o Novo Horizontino. E desde aquela época eu também tinha o lado voltado aos estudos, né? A gente estudou junto, a gente sabe que eu sempre tive essa facilidade de buscar conhecimento, de buscar essa interlocução com as pessoas e esse bom relacionamento também na classe de aula. Então, logicamente, até pelo fomento dos meus pais, eu continuava estudando, apesar de estar atuando no futebol. Vida do futebol bem complicada, né? Treinamento de manhã, tarde, às vezes à noite, concentração, viagens, mas eu sempre deixei ali o espaço reservado para adquirir conhecimento. Acabei me formando também em comércio exterior na PUC Campinas.
E durante esse processo, eu tive algumas contusões no futebol. Vida de jogador é difícil. É verdade. Nessa questão muscular, né? Eu tive uma ruptura de músculo até grave, enfim, pro momento. Passei por toda a reabilitação, inclusive fui no São Paulo por indicação do meu pai para fazer todo o tratamento. Mas já chegou no momento que eu estava com a cabeça em outras áreas já. Eu estava me aprofundando um pouco mais nas questões acadêmicas, estava buscando um pouco mais de conhecimento na área de agronegócio, que é a área que eu atuo atualmente, enfim, na empresa em São Paulo. E acabei optando, foi uma decisão minha, única, não teve pressão nenhuma nem restrição por parte do meu pai, pelo histórico. Por outro lado, ele me apoiou bastante nessa decisão que eu tomei. Hoje eu entendo que foi uma decisão super válida, super assertiva. Bacana. Acho que consegui me desenvolver muito quando desvencilhei o futebol e segui outros caminhos. Tive muita assertividade nessa decisão, não me arrependo. E, logicamente, continuo batendo bola, jogando futebol nos finais de semana, mas de maneira agora na brincadeira, não mais profissional. Acho que essa época já passou faz bastante tempo. E, cara, gente, pra quem não sabe, o Breno era aquele aluno que o cara era bom em tudo, velho. Era difícil acompanhar. O cara era bom nos esportes, jogava tudo que era esporte. Não era só futebol, não, meu. O cara jogava handball, ele jogava basquete. Meu, se você botasse ele pra jogar, tomei um pau dele no tênis também. Fala aí, Brenão. Essa história A molecada gosta de me zoar até hoje por causa disso aí. E, cara, era um cara bom nos esportes, mas você via na sala de aula que ele tinha uma facilidade imensa com qualquer tipo de conteúdo, ciências exatas, e isso resultou, obviamente, culminou na pessoa que você é hoje, no seu sucesso profissional. O Brenão, hoje, gente, ele trabalha, como ele bem disse, na agro, né, na área do agro, mas eu vou deixar que você exemplifique e fale um pouco mais sobre o que você tem feito nesses últimos tempos e também a sua responsabilidade no comitê de logística. Com certeza. Então, primeiro, a minha formação, como eu comentei, é em comércio exterior, na administração com ênfase em comércio exterior, é o nome correto, na PUC Campinas. Então, desde daquele tempo, eu me aprofundava. Eu cheguei a trabalhar numa empresa de consultoria de RH por 2 anos, no qual eu aprendi bastante e acabei indiretamente entendendo um pouco mais do agronegócio, porque nós atuávamos com empresas do agronegócio. E eu fiz todo o meu processo ali acadêmico, trabalho de conclusão de curso, extensões e afins voltado ao mercado internacional, importação e exportação. E acabei no ano de 2012 para 2013 acessando uma das grandes empresas do comércio internacional, que é a Louis Dreyfus Company, uma empresa aí do famoso ABCD do agronegócio, qualquer tipo de produto do âmbito, enfim, de originação, transporte, beneficiamento, agregar valor nos produtos. A gente acaba exportando e importando em todas as origens e destinos mundiais. Tá? Hoje eu atuo na parte de gestão de operações da plataforma de algodão, mas não só da plataforma de algodão, eu também atuo na parte de grãos oleaginosos. Então, além da pluma de algodão, qual que é o produto que nós gerimos na parte do algodão em si, a parte do grãos oleaginosos a gente atua com lestina de soja, óleo de algodão, farelo, amendoim, enfim, outros produtos que são comercializados também. E além da gestão na Louis Dreyfus, já tem 4 anos que eu ingressei como presidente do Comitê de Logística da Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, que é a ANEA. Inclusive, é um papel que eu estou desempenhando muito ativamente, que a gente vai comentar durante o dia. Me veio esse desafio, né, por interlocução da nossa gestão da Dreyfus, o qual tenho uma honra de ter sido convidado, né, nesses 4 anos de luta, de buscas de melhorias, mas não só olhando para o que a gente faz na Dreyfus, e sim de uma maneira mais macro, olhando o mercado, olhando o potencial e competitividade do produto algodão brasileiro. A tua responsabilidade lá hoje é uma responsabilidade de gestão, mas você cuida de pessoas, processos, produtos. Como funciona isso na tua gestão hoje? Hoje a minha gestão, a gente tem sim toda a gestão de processos, todo o desenho operacional da companhia, desenhos de ativos logísticos, armazéns, estações de transbordo, operações via ferrovia, rodovia, hidrovia, cabotagem, são alguns dos modais que a gente utiliza hoje na companhia. Pessoas, com certeza, a gente tem a gestão de pessoas, eu entendo que é algo... todo mundo que lida com pessoas tem essa questão de estar sempre se desenvolvendo como gestor. São pessoas diferentes, perfis diferentes, maneiras de lidar diferentes. Perfeito. E na parte de logística é algo que é uma área muito dinâmica, é uma área que você tem que, muitas vezes, saber se virar nos 30, né? Buscar ali o aprendizado contínuo, às vezes um problema, a gente está num país de dimensões continentais,
Então, a minha posição hoje na Dreyfus é lidar com essas dimensões continentais, entender aonde é a melhor localização estratégica para ativos, qual a operação mais rentável, mais assertiva, prover aos nossos clientes, aí, seja internamente no Brasil como externamente, enfim, cumprimento dos contratos, cumprimento das demandas no tempo correto, da maneira correta, na eficiência de custos. Então, a gente acaba lidando com essa incerteza na parte logística. Acho que qualquer pessoa que trabalha com logística vai falar a mesma coisa. Tem que ser um pouquinho maluco para trabalhar com logística. Eu concordo. Tem que se mexer muito, mas é uma área que eu gosto bastante, que eu continuo me aprofundando, aprendendo. E o Brasil, com certeza, é uma potência que qualquer produto que nós mencionamos aqui, o Brasil está entre os 3 maiores produtores, exportadores, comercializadores desse tipo de produto. Cara, eu tenho uma vivência assim, muito supérflua sobre a questão da logística, né? Porque hoje eu trabalho com um produto direto de intralogística, mas eu tô falando de um pequeno mundo, né, da logística. Então, cara, eu imagino você com toda essa gama de opções, com toda essa gama de produtos que vocês têm que lidar. Eu imagino que o Porto de Santos seja muito utilizado, a gente já bateu um papo sobre isso uma vez. Os outros modais que você mencionou também. Eu queria saber, Brenão, você está falando que o Brasil, além do tamanho, né, dele, o território sendo continental, ele faz com que tenha algumas incertezas, algumas flexibilidades necessárias, mas assim, quais são os maiores desafios que você tem que enfrentar no dia a dia com relação a essa necessidade de flexibilidade? Sei lá, a carga não chegou, para onde foi, onde que está isso aqui, né? Acho que esse tipo de coisa acontece. Sim. Os problemas, os desafios diários são vários e variados, né? A gente tem aí um país que a produção ela incrementa de um ano para outro muito mais rapidamente e de maneira mais eficiente do que o próprio investimento público-privado consegue suprir em termos de infraestrutura. Caramba! Então, já sabendo de um cenário que já é descompassado desde o início, a gente tem um desafio que é tentar, já de antemão, mitigar e se antecipar em relação ao planejamento logístico. Acho que a palavra de ordem hoje em qualquer companhia que trabalha com múltiplos modais, múltiplas condições, diferentes tipos de prestadores de serviço, portos. Você comentou de Santos, hoje o maior porto da América Latina. No caso do algodão, para o Brasil, ele representa hoje 95%. Você vê que a parte de concentração de embarque, competição pelo transporte, competição de custos, inflação de custos é algo que você tem que lidar diariamente. Ou seja, no caso do algodão, que é a área que hoje representa na Dreyfus mais de 40% das movimentações de exportação em containers, né? Estou desconsiderando cargas aí a granel, que é a grande volumetria do Brasil como um todo, seja minério, seja soja, milho. No container, hoje o algodão tem uma expressividade muito grande, tá? Em torno de 40% da companhia. Então, a gente tem que lidar com os desafios diários da maneira que você tem que buscar o plano A, B, C, apesar do teu planejamento prévio ter indicado ali o ponto A para o ponto B no plano inicial. Perfeito. Então, acho que o desafio é você entender que o problema ou a situação vai acontecer antes dela efetivamente acontecer. Acho que é se movimentar de maneira rápida. Então, dentre os problemas que nós lidamos diariamente, estadia de caminhão, enfim, não consegue carregar ou descarregar no momento adequado. Certo. Problema de infraestrutura de portos, né? Hoje os portos, a gente tem aí uma concentração muito grande, tem problemas climáticos que interferem na operação portuária. Você tem mais cargas a serem exportadas do que importadas, então você tem um problema de poucos containers entrando, com muitos containers tendo que sair. Então, há uma escassez de containers em determinados momentos que você precisa lidar com isso, você precisa estruturar a tua cadeia logística de maneira que você atenda os descompassos e disrupções do mercado. Certo. Né? Você precisa antever em operações que nós chamamos just in time, né? Operação ali da mão para a boca. Perfeito. Que a gente consegue prover o cliente com um estoque avançado, seja algum porto do exterior, seja algum armazém do exterior. Então, e o Brasil, a gente pode, acho que, estender muito tempo com outras sessões de podcast dos problemas que a gente enfrenta no Brasil. Pela Dreyfus, esses problemas diários são mais evidentes, logicamente, no cenário e no ambiente que nós vivemos ali. Hoje a Dreyfus é o maior comercializador de algodão do mundo. Maravilha. Não só no Brasil, mas também do mundo. Mas quando a gente entra no âmbito do Comitê de Logística da Associação Nacional de Exportadores de Algodão, aí a conversa é um pouco mais estruturada e um pouco mais direcionada. Ou seja, sabemos que há infraestrutura logística no país, né? Falta de infraestrutura logística. Então, requer investimento em portos, investimento em malha ferroviária, adequação de rodovias. Então, é isso que a gente vem buscando como mercado também,
junto às entidades governamentais, público, privado, associações, Ministério da Cultura, Ministério, enfim, múltiplos, para buscar olhando no futuro. E essa sua posição hoje no comitê foi algo que você galgou conscientemente? Ou isso foi algo que lhe foi apresentado como oportunidade de desenvolvimento de carreira? Porque entendo eu que seus méritos foram reconhecidos, obviamente alguém te abordou e chegou, falou, Breno, temos aqui a oportunidade, mas era algo que você já mirava ou você acabou olhando para essa oportunidade quando ela chegou? Olha, eu sempre tive muita facilidade de interlocução com diversos tipos de pessoas e níveis, né? Então, desde a pessoa que trabalha com a gente no chão de fábrica até um ministro, um desembargador, eu sempre tive uma facilidade muito grande de saber lidar da maneira pessoal mesmo, né? Então, eu adquiri o conhecimento, fui evoluindo na carreira, fui buscando, logicamente, nunca me acomodar nessa evolução. Para trabalhar com logística tem que ser dinâmico, então as coisas mudam, legislações, condições, investimentos. Inclusive, tem um amigo nosso que eu estava visitando antes de vir aqui, o Lucas, ele trabalha com projetos para prever investimentos no Brasil, então a gente tem uma interlocução muito grande para eu me antever o que eu posso fazer em relação ao que está acontecendo e as outras pessoas estão, enfim, investindo no país, né? Genial. Mas essa posição, ela veio de uma necessidade, tá, da própria Associação dos Exportadores de Algodão, que preza aí, que acaba sendo o ponto focal de toda a interlocução dos exportadores de algodão brasileiro com o mercado no exterior, de que a logística cada vez mais se tornou algo que tem que ser olhado com um pouco mais de cautela. A gente viu aí desde a pandemia que teve todas as disrupções mundiais. Sim. Só que a pandemia foi um começo e hoje em dia a gente vê diversos tipos de questões que afetam a logística mundial. Você vê guerra no Mediterrâneo, enfim, condições de... Enfim, Estados Unidos agora deve ter uma greve na costa leste, no qual pode aumentar ainda mais o descompasso do mercado mundial. Então, sabendo que tínhamos uma necessidade de olhar com um pouco mais de clareza, de critério e foco nas questões logísticas, a própria associação, enfim, em contato com todos os associados, com as pessoas, com os exportadores, produtores, enfim, brasileiros de algodão, comentaram, precisamos aí ter um corpo formado, um comitê, para tratar diretamente e que tenha um conhecimento técnico nessa área. Legal. A associação não é só formada por pessoas ligadas à logística, você tem comerciais, produtores, parte técnica de produção. Então, na parte logística, nós formamos o grupo e tinha que ter uma pessoa ali para liderar, para buscar esse alinhamento de discursos, né, de como o mercado consegue buscar condições melhores para o mercado, não de maneira unilateral entre os exportadores ali e tenta mitigar a questão de interesses. Sim. E ligado a isso, assim, eu vi uma oportunidade nesse comitê de logística, primeiro porque eu sempre gostei de buscar informação, de ter o conhecimento, e nessa relação que eu tenho invariavelmente com pessoas do governo, pessoas do Ministério da Cultura, detentores de fundos de investimento que fazem investimento nas infraestruturas, eu consigo até entender o que eu consigo fazer melhor no meu próprio negócio dentro da companhia. Maravilhoso, sim. Então eu auxilio o mercado, mas eu também aprendo e entendo o que está acontecendo para tomar as melhores decisões na empresa a qual eu represento. É um ganha-ganha, né? Um autodesenvolvimento que você já faz na prática. Isso talvez seja a melhor forma de se autodesenvolver. E eu queria que você falasse um pouco, Breno, que você mencionou algumas vezes aí a questão do descompasso, né? Porque, se eu entendo certo, o descompasso ele ocorre quando você tem situações variáveis, né, que vão afetar a entrega ou o fluxo operacional, né, de determinado produto, de determinado supply chain, né, por assim dizer. E é isso mesmo? Como que funciona? Porque quando a gente fala de descompasso, eu entendo que alguma coisa saiu do timing correto, né? Sim, bem colocado. O descompasso ele acontece por uma variável, muitas vezes externa, que acaba impactando no fluxo, mas também pode ter uma situação de gatilho que seja interna também na sua própria companhia. Dependendo do tipo de logística que nós estamos comentando e trazendo para a realidade do algodão no segundo momento, a logística depende muito de várias etapas do processo. Você tem a produção, você tem ali a consolidação, você tem o direcionamento, você tem o transporte, e os transportes podem ser múltiplos. Então, tem operações, o algodão, você tem operações de multimodalidade, por exemplo. Então, você tem modal rodoviário, mais ferroviário, mais o navio, que vai para exportação. Você tem outras empresas que trabalham com meios de consumo, por exemplo. Você tem o rodoviário de longo curso e o rodoviário de last mile, ou seja, centros de distribuição. Então, dependendo do conceito e do contexto no qual a empresa está envolvida, você tem eventos que vão causar esse descompasso em toda a cadeia. E é um fluxo, é igual
Eu gosto sempre de fazer uma analogia com o metrô, por exemplo. O metrô está numa linha que ele fica rodando, vai e volta, você tem diversos trens, e quando acontece um problema no trem, algum tem que diminuir a velocidade, ou acelerar a velocidade, ou tem que parar um pouco numa estação mais ou menos tempo para que seja adequado todo esse fluxo viário que a gente tem. É uma analogia interessante porque o supply chain ele funciona assim. Sim. Você tem o tempo, você tem condições que devem ser respeitadas, você tem tempos de entrega, você tem a satisfação do cliente, você tem a expectativa do cliente em relação a isso. E esses eventos aí, eu posso enumerar vários, a própria pandemia, que, enfim, parou o mundo, você teve outros eventos que quando a pandemia entrou, você teve um excesso de mercadorias ali do chamado Shopee, enfim, não sei nem se eu posso comentar aqui, mas... Não, pode, ainda é pequeno, mas não. Mas assim, essas empresas que trabalhavam com a entrega mesmo, a parte de papelão, a parte de caixas, enfim, todo esse cenário causa um efeito em algum momento, em algum local na cadeia de suprimentos, tá? Uhum. A gente tem hoje, por exemplo, eventos de guerra ali entre Israel, Palestina e Líbano. Você Sim. tem uma área muito importante que é a área do Mediterrâneo. Sim. O Mediterrâneo é uma área muito consumidora, então você tem portos que recebem e importam e exportam carga. O reflexo que acontece de diminuição desse in and out de mercadorias, de navios, ele causa um reflexo em cascata para todos os portos do mundo. Então isso te leva a ter o quê? Tempos de trânsito maiores, menos confiáveis, e você tem que fazer toda uma reprogramação da tua cadeia para buscar esse compasso, entrar atrás do trem da maneira correta. Isso demanda tempo. Sim. E num mundo volátil, enfim, e incerto que nós temos hoje em dia, as disrupções são cada vez mais frequentes. Cara, isso me lembra de uma situação que a gente passou, né, até no mercado de TI, que houve uma escassez de chips, né, e aí, inclusive, a Bosch e outras empresas grandes aí do mundo tomaram algumas atitudes em prol, né, da sua autoprodução para que evitasse, né, a necessidade de terceirizar essa demanda. Mas, cara, é notório como assim uma micro situação, às vezes, ela gera um impacto estrondoso, né? Como se você estivesse num trânsito aí, o sinal fechou, aquele primeiro carro que para, ele gera um trânsito de alguns quilômetros aí, né? Então é realmente uma reação em cadeia, né? Um efeito borboleta aí. E Brenão, ouvindo você me falar, cara, claramente a gente desmistifica algumas histórias, né, que foram contadas, por exemplo, de que jogador de futebol, né, nem sempre vai ter acesso à cultura e educação, porque claramente você é um expoente da tua área de trabalho, né, da tua área de execução, e você já viajou o mundo trabalhando e a passeio também, né? Eu queria saber aonde você já foi a trabalho, primeiramente. Acho que Liverpool, né? Foi uma das... Sim, a primeira viagem minha pro exterior foi para Liverpool, no qual eu fiz um curso que chama Curso Completo de Algodão, Complete Cotton, vamos colocar assim dizendo, que é um curso voltado para o mercado de algodão, para pessoas que querem ter um conhecimento mais amplo do mercado de algodão. Em Liverpool fica sediada a instituição que nós chamamos de International Cotton Association, Associação Internacional do Algodão, no qual representa toda a padronização de negociações mundiais de compra e venda de algodão. Então, através dessa associação que fica baseada em Liverpool, eu pude aprender diversos tipos de informações novas. Eu estava começando o mercado, eu fiz essa primeira viagem em 2013, e depois disso eu acabei tendo que visitar outros países. Trabalho basicamente, o que eu acabo indo mais é Suíça, que fica o nosso escritório de exportação, França, Alemanha, Holanda, que são países que têm uma representatividade grande em termos de infraestrutura portuária. Os Estados Unidos também fui a trabalho, até para fazer uma comparação da estrutura logística, de todos os processos da nossa própria companhia nos Estados Unidos aqui. Legal. Para você ter uma ideia, só fazendo um parênteses, os Estados Unidos ele era o primeiro exportador de algodão mundial e esse ano o Brasil se tornou o maior exportador de algodão. Então a gente foi para os Estados Unidos aprender como eles fazem as operações, quais os problemas que eles têm e trazer um pouquinho, adaptar a nossa realidade e conseguir também, virando o primeiro exportador mundial, tentar, contornar o que a gente vivencia aqui. Mas já fui para a França, fui para a Alemanha, fui para Espanha, e por que a maioria é Europa? Porque os armadores, como o algodão ele lida 100% com o modal marítimo, né, navios de longo curso,
Esses que são chamados armadores, as empresas que são detentoras dos navios e a capacidade em containers e em movimentação, eles ficam baseados na Europa. Então, há necessidade de proximidade para negociação, para acertos, enfim, para conseguir impulsionar aí as movimentações de mercadorias. Por que eu perguntei isso para você, né? Porque a sua formação, a priori, comércio exterior, com certeza te leva a relações internacionais, que também te leva ao âmbito de comunicação expressiva, né? Você tem uma ótima comunicação, uma retórica muito boa. E é notório também que, assim, essa pergunta ela teve um direcionamento para que as pessoas que estão assistindo pudessem entender que quando você escolhe um trabalho, quando você dedica, né, tempo e dinheiro também, né, Brenão? Porque você tem que se dedicar ao autodesenvolvimento e nem sempre isso é barato, né? A gente consegue algumas coisas que na nossa cabeça só seriam possíveis, sei lá, em filmes, em séries. Mas, na verdade, o que basta pra gente é a direção, né? A velocidade, obviamente, vai variar de acordo com a tua pretensão, de acordo com as suas conexões. Todo um contexto que vai te levar para algumas posições que são hoje de privilégio. Essa era a palavra que eu estava buscando, né? Porque algumas pessoas a gente acaba tendo, né? Os nossos privilégios e somos conscientes disso também. Brenão, o que eu queria saber, no mundo do algodão, hoje você vende, ou a sua empresa, no caso, vende uma quantidade de quanto, mais ou menos? De quanto que a gente está falando? Olha, a empresa, a Dreyfus, no qual eu trabalho, é uma trading company, então, dependendo do produto de atuação, ela está em alguns segmentos da cadeia como um todo. No caso do algodão em si, nós compramos a produção dos produtores, dos grandes grupos agropecuários brasileiros, e aí a gente faz essa segregação do algodão, porque o algodão, mesmo não é o algodão que todo mundo está acostumado, ele também é o algodão que todo mundo está acostumado a comprar em cada farmácia, mas o algodão pode ser utilizado para múltiplas finalidades. Você tem aí cama, mesa e banho, você tem cédulas de dinheiro, você tem algodão na cédula no real, por exemplo. Você tem óleo de algodão sendo utilizado para criação de chocolate, LCD. Então, você tem múltiplas finalidades para essa comercialização. E dentro da companhia, a gente vai olhando qual que é o melhor mercado, o melhor momento de comprar e vender a produção e vender para o mercado ou nacional. O Brasil tem um mercado em torno de... A gente fala em toneladas, quando a gente fala assim, produtivas, Sim. exportadas e mercado doméstico. Então, o mercado doméstico brasileiro tem em torno de 750 mil toneladas, de um total produzido de hoje de 3 milhões e 600 mil toneladas. Isso é muita coisa. O Brasil hoje é entre o quarto e terceiro maior produtor mundial, atrás da China, Índia e dependendo, Bangladesh também tem na parte mais da importação, mas também um grande país que está ascendendo aí no mercado mundial e se tornou o maior exportador. Então, a companhia nossa hoje é a maior movimentadora de algodão. A gente tem aí volumetrias que divergem muito a cada ano é diferente do que a gente consegue despender para o mercado interno, que consegue mandar para o mercado de exportação. Mercado de exportação, mais de 30% a gente tem dessa produção total, enfim, sendo comercializada. E para múltiplos mercados. A gente tem aí a Ásia como principal mercado, mais de 90% das exportações brasileiras, que é a grande maioria dentro dessa produção. Quando eu comentei 3,6 menos 700, você tem o excedente tanto de estoque de passagem, de estoque de segurança que a gente fala, quanto de potencial exportável. Então, a grande maioria vai para fora do Brasil. E principal mercado, China. Hoje, China é o maior importador de algodão do mundo. Do Brasil, mais de 30% do algodão brasileiro vai para a China. Chegamos no momento de 50%, por exemplo. Caramba. E outros mercados como Bangladesh, Turquia, Paquistão, Vietnã, Coreia são os principais destinos do algodão brasileiro. Pô, isso é interessante demais, porque você nota que tudo isso ocorre no Oriente Médio, Ásia, né? Então, assim, toda aquela xenofobia, o preconceito que existe no Ocidente, às vezes, com o Oriente, cara, é totalmente desmistificada nisso também, né? Porque, pô, a gente tem uma relação que é extremamente necessária e eu entendo também, Brenão, que hoje, já que nós superamos o mestre, né? O discípulo Brasil superou o mestre Estados Unidos, eu queria que você dissesse pra gente qual é a sua percepção de mercado de crescimento, porque, obviamente, está em crescimento, está numa explosão aí, mas isso tende a continuar? O que o mercado sente hoje? A gente vai estagnar? Como é que vai ser isso? Não, há sempre uma comparação que a gente fala de safras competitivas, né? Então, por exemplo, o algodão é uma carga que é cotada em bolsa de Nova York. Então, você tem todo
um mercado estruturado no qual você tem preços de compra e venda que todos os dias acabam funcionando, e isso é refletido para o mundo inteiro. Então, todo o referencial de compra e venda, ele é balizado para a bolsa, majoritariamente para a bolsa de Nova York ou algumas outras bolsas na Ásia, que é o principal mercado consumidor. Hoje, essa competição, hoje o algodão ele compete muito, principalmente com o milho, com o sorgo e com a soja, dependendo do estado. Hoje, somente para dar um pouco mais de clareza, hoje 60% da produção nacional de algodão vem do Mato Grosso, ou seja, região centro-oeste, 25%, 20 a 25% da Bahia, do oeste baiano, né? A terra da minha mãe, por exemplo, ótimo lugar para produzir algodão. E o saldo aí, passado Goiás, São Paulo, na região de Olambra, tem produtores de algodão, Minas, enfim, Maranhão, Piauí. E a área do algodão, assim, se a gente olhar em questões de hectares produzidos de algodão, a soja e milho estão muito mais à frente do algodão. Então, dependendo do preço, o potencial de elevar a produção de um ano para outro é estrondoso no mercado brasileiro. Logicamente que o algodão é uma carga e um produto que requer um pouco mais de tecnificação do seu, enfim, quem está manuseando ali a produção de algodão, plantio, beneficiamento. E é sempre uma comparação que a gente faz com soja, milho e algodão, basicamente são as principais mercadorias brasileiras. Hoje o algodão ele tem um nível de mercado vantajoso para o produtor, ou seja, é melhor para o produtor plantar algodão do que não plantar, por exemplo, plantar milho. E o Mato Grosso tem uma condição até mais especial nessa questão. O Mato Grosso é o único estado, parte do Mato Grosso do Sul também, mas Mato Grosso é o único estado que consegue fazer 2 safras, pela questão de regime climático. Então ele faz soja ali com a colheita entre fevereiro e março, depois ele já entra com o plantio do algodão para que o algodão seja colhido ali entre agosto e setembro e aí comercializado até o próximo ano. Na mesma terra, rotação de cultura. Rotação de cultura. Caramba, cara. É incrível, né, cara? Porque o Brasil, ele realmente tem esse potencial de solo, de clima, cara. E a gente explora isso, talvez ainda a gente subexplora isso, né? Dá pra dizer isso? Ainda tem muito a se evoluir? Tem alguns estudos, assim, porque a preocupação aqui, para o Brasil produzir mais, tem que desmatar, tem que, enfim, a questão ambiental como um todo. Há alguns estudos que falam que existem áreas de pastagem, por exemplo, que já são sendo utilizadas para gado, outra coisa, em questões legais aí perante as devidas IBAMA, enfim, outras entidades regulatórias, que há possibilidade de aumentar, enfim, muito grande mesmo esse percentual de plantio da agricultura brasileira, sem precisar desmatar e entrar em novas áreas, né? Hoje há uma preocupação para a utilização da água, tem toda uma questão da União Europeia para rastreabilidade, questões de emissões de carbono também, que estão sendo tratadas pelo Brasil. Uhum. E por que eu falo que o Brasil tem um potencial muito grande? Hoje tem uma certificação sustentável no Brasil que chama Algodão Brasileiro Responsável, que é feito e certificado pela Associação dos Produtores de Algodão Brasileiro. E essa certificação ela tem um espelhamento, vamos colocar assim, um benchmark, com uma outra certificação que chama Better Cotton Initiative, que é de Liverpool, dessa associação que faz a padronização dos procedimentos a nível mundial. E em Liverpool também você tem a equipe do BCI que faz toda a troca de créditos de algodão responsável, de algodão rastreável, no qual você consegue pegar a informação de qual gleba de terra foi produzido, para onde que ele está indo. E é o que as grandes empresas, aí eu posso falar, Zara, H&M, enfim, Calvin Klein, enfim, todos os grandes grupos aí da parte de moda e também empresas de cama, mesa e banho, eles estão cada vez mais buscando esse tipo de certificação de algodão proveniente de áreas com essa certificação. E hoje no Brasil a gente tem 90% das áreas produtivas de algodão com essa certificação. Ou seja, atendendo questões trabalhistas, questões de meio ambiente, com tudo legalizado dentro das condições que são necessárias e obrigatórias para a comercialização do algodão. Cara, isso é muito massa, porque eu sei que existem iniciativas em muitas áreas de atuação brasileira também, por exemplo, a do diamante, né? O diamante brasileiro, ele tem toda uma condição de análise para evitar diamante de sangue e outras situações muito pejorativas, né, para a condição humana. E você falou de crédito de algodão? Você tem um crédito de carbono utilizável para, enfim, ao longo da cadeia, quando você entra na parte ali de tecelagem, de
utiliza esses créditos para demonstrar para o cliente final, que somos nós, certo, que o algodão provém de áreas que não tem desmatamento, que seguem a risca essas atribuições e obrigações. Porque é interessante, né? Porque a questão do crédito de carbono, ela virou uma moeda de troca também. A gente até falou disso em um episódio aqui com o Lemão, você conhece o Lemão também? E a gente falando sobre isso, cara, me veio à cabeça o fato de que o Brasil é o 4º maior emissor de CO2, né? Então a gente tem que trabalhar com crédito de carbono para poder fazer a compra, troca disso, né? E manter uma saúde internacional, mundial, ou pelo menos tentar diminuir o impacto que a gente gera hoje, né? Saber que o algodão e todas essas iniciativas existem é muito legal. E além disso, a gente tem algumas iniciativas, não é só no algodão, isso pode ser aplicável para qualquer tipo de produto dentro do agronegócio, na parte de plantio, que é a agricultura regenerativa. Então, que é o quê? Utilizar biológicos ao invés de químicos, enfim, iniciativas no qual você tem ali todo um manuseio muito mais olhando essa vertente de manter o solo saudável, como a qualidade muitas vezes é mais controlada. Isso está ampliando no Brasil, tem grandes grupos de produtores que têm inclusive mostrado ao mundo do que essa agricultura regenerativa tem de benefício, né? Isso logicamente vai passando por cadeia a cadeia. Tem inclusive algumas companhias no Brasil, a própria Reserva, a própria, Vicunha Têxtil, que é a maior fiação hoje do Brasil, eles têm parcerias com produtores regenerativos e com as marcas finais, C&A, enfim, as outras, para poder desenvolver esse mercado também. Então é uma outra questão que vem ampliando no Brasil. E financeiramente isso é interessante para o produtor também? Ou hoje tem algum estigma, algum bloqueio para fazer essa transição do químico para o biológico, por exemplo? Não, você tem algumas resistências sim, dependendo da área, da quantidade necessária de defensivos e químicos, ou da iminência de pragas também. Enfim, existem zoneamentos diferentes com necessidades diferentes. Tem sim uma resistência de alguns produtores, alguns não entram na agricultura regenerativa. É um paradigma que está sendo quebrado agora. Legal. Mas é algo que o mercado está buscando sempre essa evolução, né? Como você comentou, o 4º maior emissor de carbono, agricultura regenerativa, iniciativas de pecuária, enfim, plantio, integração lavoura-pecuária, que é uma iniciativa que você consegue capturar o carbono, enfim, no ar e conseguir ainda ter um manuseio de plantio. É super bacana a iniciativa desse tipo, mas tem um custo. Lógico. Tem um custo. A agricultura regenerativa, hoje, ela tem um prêmio, se você for comercializar ela, mas a tendência é que isso no futuro seja algo mais, enfim, padrão, corriqueiro, que as transações aconteçam naturalmente sem a necessidade de um prêmio. E, lógico, as companhias que utilizam biológico, que fazem esse tipo de atividade, estão buscando outros meios de redução de custos, processos e o aprendizado também. Que é o que acontece com a maioria das tecnologias novas, né? Com novas ideias. Elas normalmente vêm de forma muito custosa, vai barateando conforme o processo vai ficando mais barato e mais conhecido também, né? Então é bem comum mesmo. E Breno, a gente estava conversando aqui sobre o mercado e como ele tem demandado pessoas e profissionais. Eu queria que você desse uma dica aí para a galera. O que estudar? Né? Se eu quero hoje, não necessariamente só o comércio exterior, mas eu quero trabalhar em qualquer área, né, do agro ou desse próprio procedimento de colheita, de distribuição, o que você recomendaria? Assim, na parte de agricultura e também na parte operacional, como você comentou, você tem diversas áreas de atuação. Você tem áreas que você requer um conhecimento mais técnico, ou seja, ingressar numa faculdade, fazer extensão, talvez um mestrado, um pós-doutorado, porque é uma área que requer um conhecimento técnico muito grande, principalmente quando você está ligado à questão de pesticida, químicos. A parte produtiva ela requer um conhecimento técnico muito grande, né? Na parte de operações, nas outras áreas que estão da porteira para fora, lógico, o conhecimento de faculdade, de cursos adicionais e a vivência no mercado, seja através de um estágio inicialmente, aprendiz, vivenciando mesmo o que acontece no dia a dia, para mim é o que funcionou mais. Tá? Eu sempre procurei, além da formação acadêmica, buscar cursos acessórios de diversos tipos de áreas que correlatam à área de atuação que eu tenho, a parte de comércio exterior, para desenvolver como pessoa também como profissional. Perfeito. Só que a vivência, eu sempre busquei perguntar, eu acho que pelo menos para mim não tem pergunta errada. Exato. Você tem que buscar, você tem que conhecer quem conhece do assunto, você não precisa ser um expert em tudo. Exatamente. Não tem como isso acontecer, você tem que saber as pessoas também que
podem te prover o conhecimento, podem compartilhar com você, interagir de uma maneira benéfica. E isso, logicamente, naturalmente, você vai ganhando cancha, consegue se desenvolver e aí trilhar os seus caminhos. Eu tive um professor na minha pós-graduação que eu fiz, que ele falava que a carreira, nós que desenhamos a nossa própria carreira. Logicamente que cada pessoa tem suas oportunidades, tem suas questões que podem ou não fomentar isso, ou maiores dificuldades do que eu vivenciei, mas eu acho que durante a minha carreira eu sempre busquei trilhar aquilo que na minha cabeça eu entendia que era o correto a ser seguido, as informações que eu buscava, as pessoas que eu me aproximava e me relaciono. Então, acho que isso é fundamental para você conseguir se desenvolver. Mantendo a ética, né? Eu acho que, assim, a forma que você fala, Breno, ela além de trazer muita lucidez e facilitar muito a compreensão, também pressupõe o teu passado, né? A gente consegue visualizar que você foi uma pessoa que estudou, que você teve um vocabulário muito rebuscado. Então, assim, a forma que você fala traz concisão também. É bem legal que as pessoas que estão assistindo saibam que, assim, independente das opções que você tem, independente das opiniões que você tem, o importante é que você delimite a área que você quer, que você trilhe esse caminho, né? E, como você disse, relacione com pessoas que de fato possam puxar você através desse caminho, né? A questão da mentoria, por exemplo. Eu acredito que você deve trabalhar também com essa questão, né, do desenvolvimento de outras pessoas, outros líderes. Hoje você tem alguma coisa já sendo feita, voluntariado, alguma coisa? Dentro da companhia a gente tem um programa de mentor-mentee, todo o aconselhamento que a gente faz para os jovens profissionais. A gente tem também iniciativas do próprio mercado, no qual nós trocamos informações, palestras, cursos, direcionamentos. E na companhia também, no qual eu trabalho, ele te dá todo um aparato interno para você conseguir fazer esse tipo de compartilhamento de conhecimento e até aprender com as pessoas. Eu acho que o importante é não somente passar, mas atender opiniões diferentes. Igual não são todas as pessoas dentro da companhia que atuam no meu mercado. Então, as perguntas, as indagações, as observações que são feitas durante esses processos, seja um coach, seja uma mentoria, é bom para você entender e ter um posicionamento, um ponto de vista diferente. Isso pode até trazer novas considerações, inovações e até melhorar o dia a dia de nós profissionais. E você entrou nessa área de cabeça, obviamente você gosta do que você faz, mas eu queria perguntar para você assim, se foi uma paixão à primeira vista, se você, quando largou o futebol, falou, cara, não, agora eu vou seguir aqui numa área corporativa, se aquilo foi para você uma decisão fácil de escolher o caminho, ou se você acabou caindo nisso e se aprofundando. Como que foi isso? Porque o que eu acho interessante também a gente compartilhar aqui é essa mudança de chave, essa virada na direção, né, que você acabou tomando por decisão própria, como você bem disse. Mas como foi isso para você, cara? Olha, para mim, no início, é até engraçado isso. Eu queria participar de uma atividade profissional que me propiciasse a oportunidade de viajar. Perfeito. Muita gente. Eu comecei assim, eu falei, qual que é a atribuição, o que eu posso fazer para ter a oportunidade de viajar? E eu sempre falei, comércio internacional, igual você comentou anteriormente, te leva a implicitamente ter que conhecer lugares ou buscar novas línguas, aprendizado. Então, primeiramente, para mim foi isso, tá? Esse direcionamento. E agronegócio, eu sempre tive uma experiência de como meus pais também vieram do interior, muita fazenda, sempre tive essa questão de infância, na fazenda do meu pai, no interior de Goiás, também na Bahia, junto com a família da minha mãe. Eu sempre gostei dessa área de agronegócio. Eu via a movimentação de caminhão, de soja, desde muito tempo, e isso me brilhava os olhos. O próprio algodão, quando eu ia visitar minha família ali em feriados de julho e dezembro, no Oeste Baiano, na cidade que minha mãe nasceu, é o segundo maior produtor de algodão. Então eu vi o algodão passando. Então isso gravou na minha memória. Então quando apareceu a oportunidade de ingressar eu entrei num programa de trainee na Dreyfus, né? Sim. Então um programa de trainee, enfim, tem toda a questão da competição, mas eu falei, é agronegócio, é uma questão ligada a comércio internacional, atrelou duas coisas que eu gostaria de estar executando e deu certo, busquei, enfim, estou aqui hoje onde estou. E isso é muito legal, cara, porque a gente está conversando aqui, eu tenho 33, você tem 34 anos, parece, né, que assim, nossa, levamos pouco tempo para chegar. Mas se você olhar, por exemplo, eu trabalho desde os 17 anos em multinacional, comecei a trabalhar antes, você trabalha desde sempre também. Assim, hoje, quantos anos de carreira você tem hoje já? Com na Dreyfus eu tô com 12 anos, de carreira uns 16 anos, 17 anos. Então, assim, começar cedo
é uma forma muito bacana de você também galgar e chegar em posições de liderança, em posições que vão trazer para você certo respaldo e também certa satisfação, né, pessoal. E eu acho que é uma dica também para a geração atual, para a sociedade atual. A gente tem uma tendência a esperar a condição perfeita. Isso não é verdade, cara. É muito difícil, nada é perfeito. Então assim, mete a cara, vai fazer alguma coisa, né? Explora, de repente você gosta. Eu falo porque eu caí na tecnologia sem saber direito o que eu ia fazer e acabei me apaixonando, né? Então, acho que a comunicação também sempre foi uma coisa que eu gostei de explorar, mas é muito legal ver jovens líderes como você, né? Na presidência de comitê, trazendo ideias novas, né? Confrontando paradigmas e estabelecendo novos. Então, pro pessoal aí... Não, acho que é fundamental. Acho que não ter medo de buscar o conhecimento, de buscar as pessoas, de perguntar, de meter as caras, né, no palavreado popular, eu acho que é fundamental para o profissional. Seja a pessoa que vai trabalhar numa empresa ou a pessoa que quer abrir seu próprio negócio, tem que arriscar. Você tem que ir, bate a cara, volta, falha, mas você aprende. E uma coisa super importante, lidar com pessoas. Você precisa aprender a lidar com pessoas. É um processo de desenvolvimento contínuo. Sim. Né? Eu comentei, pessoas diferentes, com visões diferentes, com vidas diferentes. E você, no âmbito empresarial, ou também sendo um empresário, dono de uma empresa, você tem que tomar um cuidado muito grande, porque as pessoas que fazem o negócio rodar. Né? Então, além do conhecimento técnico, você precisa ter um relacionamento interpessoal. E esse relacionamento interpessoal é só fazendo isso. Você entra na área, conversando, sentando, tomando um cafezinho, tomando café, enfim. E aí consegue desenvolver e aperfeiçoar. Mas outro ponto importante, você comentou de nova geração, é paciência. Sim. As coisas não acontecem no tempo que nós gostaríamos que acontecesse. Então, tudo... Meu pai sempre fala, né? Experiência. Sim, fala até com certeza. engraçado, meu pai. Mas é verdade. A gente precisa ter experiência. E a experiência é só com o tempo. Com situações vividas, desafios enfrentados, falhas, acertos. E aí você consegue se desenvolver. Não, perfeito. E, Breno, você fala hoje português, inglês... Português, inglês, um pouco de espanhol e um pouco de francês. Alemão, porque você vai muito pra Suíça, né? A Suíça fala alemão. Parte da Suíça fala alemão, parte fala francês. E aí você vai mais pro francês. Eu vou mais pro francês, Entendi. Consigo porque, me virar mais. Cara, isso é uma outra coisa, né, meu? A partir do momento que você determina que a sua carreira vai ser internacional, né? Você pode determinar ou não isso, fica a seu critério também. Mas, sendo internacional, é interessante que você explore, né, essas línguas. Você fala inglês há muito tempo também, eu sei disso. Muito tempo inglês, falo diariamente inglês com pessoal de fora, com Ásia, com Estados Unidos, Europa. É uma condição obrigatória, né, para o mercado que eu atuo. Eu digo pouco das outras línguas porque eu também estou me cobrando para cada vez mais entrar. Então, sei um pouco, mas depois a vida acaba levando para um outro, mas... Consigo me virar em termos de comunicação. Sim. Preciso ainda entrar um pouquinho mais nisso, mas é determinante. Você só consegue expandir os seus horizontes e até o teu caminho na empresa, nesse ramo internacional, que não deixa de ser uma questão ótima para todos, independente do mercado de atuação ou do que quer levar para a vida, porque é conhecimento, é aprendizado. Mas na minha área não tem como. Tem termos de internacionais logísticos, você tem contratos que devem ser lidos com um amparo em língua inglesa, enfim, com toda essa questão que é uma obrigação. Te abre muitas portas. E isso é uma constante, né? 90% dos convidados, nós estamos aqui no episódio 30, né? Então, assim, 30 semanas que eu tenho trazido pessoas influentes, que eu tenho trazido pessoas com sonhos, com alcances já. E essas pessoas todas, elas, nessa constante, me disseram pessoas, línguas, né? Coragem. A gente mantém, se a gente fizesse, sei lá, uma análise de Big Data aqui, pegasse essas palavras, jogasse lá dentro, ia dar isso, né? E você trouxe toda essa sua coragem de olhar para uma situação que você era apaixonado pelo futebol e falou, gosto muito, vou continuar gostando, vou jogar de final de semana, mas resolvi que minha vida vai ser outra, né? Porque é muito difícil quando a gente tem um dom, uma potencialidade, como você tinha, né, no futebol, olhar para isso e ver que talvez você tenha outras potencialidades a serem exploradas, né? Às vezes a gente fica numa coisa porque talvez o mundo fique te dizendo, não, mas você joga bem, né? Não, você vai largar isso e o sonho, né? E ficar milionário. Tem muitos caminhos aí e não necessariamente ser milionário vai ser o que vai te deixar feliz também, né? Correto. Eu acho que a gente tem que entender que a gente tem que sair da zona de conforto e a gente só vai saber se encontrar realmente se você testar algumas coisas. Nesse caso, eu testei, eu arrisquei, tomei uma decisão de me
aventurar no mercado empresarial e conseguir encontrar. Se não fosse o momento, eu buscaria uma outra opção, voltaria um passo atrás e continuaria adiante. Eu acho que essa a tentativa e erro ela é muito importante para você se sentir feliz naquilo que você faz. Muito bom. E Breno, você está morando em São Paulo hoje, né? Isso. Isso foi também uma opção sua para estar mais próximo do trabalho ou você gostou da ideia de ficar por lá? Como que foi essa necessidade? Porque entendeu, sua família toda aqui de Americana hoje, né? E você vive lá de semana, como que você faz esse trâmite aí? Sim, São Paulo eu fui por uma necessidade mesmo quando eu entrei no programa de trainee, então busquei ali uma localidade próxima ao trabalho, a gente fica ali na zona oeste, né, na região de Pinheiros. Mas eu nasci em São Paulo, né, tive um momento pelo passado do meu pai que eu morei em São Paulo também, bem pequeno, mas São Paulo é uma cidade que sempre me atraiu pela diversidade, pelas condições, você tem tudo 24 horas, Sim, de fato. as opções, então, dado esse perfil meu mais dinâmico, que gosta da velocidade da cidade, eu tô lá, tem 13 anos que eu estou em São Paulo, eu volto final de semana sim, final de semana não, algum de mês em mês, então depende muito do que, para ver meus pais, para bater um papo, esse contato com a família é fundamental, a gente merece e tem que sair de São Paulo para um lugar mais calmo, que você consegue colocar as ideias mais de um ponto de vista diferente que você está habituado em São Paulo, mas eu faço questão de vir aqui de tempos em tempos, para meus amigos estão aqui, minha família está aqui. Sim. E São Paulo é pertinho, né? Tranquilo. E você não vai entrar no mundo da corrida igual a sua irmã? Não, cara, a minha irmã, acho que ela já está um nível muito à frente. Inclusive, ontem ela falou, pessoal, vocês querem acordar às 5 e pouca da manhã para fazer uma corrida? Eu falei, jamais. Então, eu faço ali minha academia, tento ali, tem um amigo nosso que tem uma clínica aqui que ajuda nesse tipo de performance e emagrecimento que eu tô tentando ainda, mas eu acho que a parte de corrida, eu gosto de correr, mas não com a garra e com a aptidão que a minha irmã tem. Minha irmã faz maratona. Cara, não, e assim, sabe o que foi interessante? Porque eu comecei a correr faz uns 3 anos, né? E a Brisa, que é sua irmã, ela começou a correr um pouco depois de mim. E ela tá correndo muito mais que eu já. E eu falei, caramba, cara, tá no sangue mesmo, né? É a família de esportista, não tem o que fazer, cara. Tem a Lana também, inclusive do labrador dela, maravilhoso também. Eu sigo todo mundo da família. E, gente, eu queria chegar nesses momentos finais aqui com o Breno, primeiro agradecendo a oportunidade de ter esse papo mais profissional, que a gente sempre falou sobre muita coisa na vida, um monte de besteira também. Sim. Mas, primeira vez, acho que a gente senta pra bater esse papo mais profundo. Foi muito interessante pra mim, cara. Quero ter a oportunidade de repente, falar sobre outros sucessos que eu tenho certeza que você vai atingir, né? Quando você tiver coisas novas aí pra contar, volta aqui. Com certeza. E agradecendo você, eu queria que você deixasse também um recado aí pro pessoal que tá assistindo, algo que você queira expressar, agradecimentos, fica à vontade. Não, primeiro agradecer novamente, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo aqui no iPod é muito, muito positivo aí, as informações que estão trocadas aqui com as pessoas, eu assisto o que vocês estão produzindo aqui, é super pertinente, amigos meus já passaram por aqui, então é uma honra, uma gratidão muito grande em mim estar aqui hoje conversando com você, um cara amigo meu que a gente passou diversas situações na vida, para falar uma questão profissional, que é um dos ramos da vida, né? A gente tem Sim. profissional, pessoal e dentro disso muitas questões ali intrínsecas a essas áreas. O que eu quero deixar, eu acho que do âmbito profissional, buscar o conhecimento e não se acomodar, ser humilde, eu acho que é super importante a humildade de saber que você precisa aprender, que você não é o conhecedor de tudo, que você tem cada um tem seu tempo. Exato. De alcançar, de falhar, de seguir. E agradecer. Acho que com certeza teremos mais discussões e assuntos a tratar e fico à disposição. Então, tá bom. Gente, Brenão, com essas últimas palavras, encerra a participação dele por aqui. Então, muito obrigado pela audiência também. Até a próxima semana e lembre-se, I lead, you lead.